Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pelo menos dentro do que tenho considerado diante do Senhor com respeito ao livro de Romanos, tenho entendido até o momento que essa será a minha última contribuição com respeito a um estudo, a uma consideração sobre esse livro. Então, do que depender de mim, os irmãos não podem me culpar se o estudo de Romanos se prolongar mais, mas nada impede também, né, se o Senhor, em algum outro ponto, Ele abrir os nossos olhos, mas pelo que tenho entendido, essa é a minha última participação dentro desse estudo. E o que eu quero trazer hoje é algo que vai estar entrelaçado com os últimos 2 compartilhares que tivemos, quando fizemos essa consideração, talvez um ressignificado sobre a fé, sobre o que quer dizer a fé. E também no domingo passado, quando nós falamos da nossa responsabilidade em conhecermos a doutrina de Deus, em conhecermos a doutrina de Cristo que foi entregue pelos apóstolos a nós, como que cada um de nós tem essa responsabilidade. Isso não é algo que cabe apenas aos irmãos que têm aí algum ministério na palavra, mas a todos nós. E pegando, por exemplo, essa consideração que o Celso lhe trouxe hoje, então o Celso ele colocou então a sua perspectiva sobre a questão do juízo de Deus, né, sobre os pecados dos homens, e poderia acontecer, ou pode acontecer de algum irmão chegar no Celso depois e falar: Celso, eu não concordo com o que você disse, e a princípio isso não tem problema, mas talvez a pergunta crucial, e aí sim a gente precisa entender muito bem, porque o não concordar, isso faz parte da própria comunidade cristã, no fato de que existem diferentes maneiras de ver alguns textos, de compreender alguns assuntos, mas a pergunta, ela não é se nós cremos ou se não cremos, mas o porquê cremos ou não cremos, o porquê concordamos ou não concordamos, baseado em quê? Porque também considerando as nossas práticas, né, o nosso modo de viver individual, coletivamente, nós podemos e devemos fazer essa releitura e essa reconsideração diante do Senhor, em saber: Senhor, por que eu procedo assim individualmente? Por que nessas situações eu procedo assim? Por que eu penso dessa maneira? Por que coletivamente nós temos determinada luz, determinado caminho? E quando nós não sabemos responder, ou quando a nossa resposta ela se baseia: foi assim que eu fui ensinado, ou está ali na Bíblia, tem alguns textos ali, mas eu não consigo fazer essa defesa, é algo que deveríamos reconsiderar e compreender melhor esses variados temas. Então, por exemplo, irmãos, quando nós lemos, né, e lemos já na semana passada, aqui no versículo 17 de Romanos 16, e Paulo rogando aos irmãos ali da igreja de Roma, que eles então notassem, né, percebessem aqueles que causavam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que eles aprenderam. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer, né? Se nós temos aprendido. Há 12 anos temos estudado o livro de Romanos. E a pergunta é: temos aprendido? O que temos aprendido? Esses 12 anos foram 12 anos que nós marcamos presença, né, dentro da nossa religiosidade? Ou foram 12 anos em que permitimos que o Senhor nos transformasse pela palavra dele? Foram 12 anos que nós permitimos que, assim como Paulo ele coloca no início do capítulo, ou do livro de Romanos, ali no capítulo 1, né, aquele versículo que muitos estudiosos colocam como sendo os versículos-chave,
que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. Temos sido salvos de nós mesmos, salvos dos nossos pecados. Temos permitido que esse evangelho, o evangelho de Deus, ele influencie e nos oriente em como proceder nessa terra. Porque, como também dito na semana passada e outros textos que poderiam complementar, mas quando o Senhor ele é interrogado ali pelos saduceus, né? Um dos textos está em Marcos no capítulo 12, e eles fazem aquela... Porque os saduceus, eles eram ali uma seita dentro do povo de Israel, que eles não criam na ressurreição dos mortos. E então eles... Ali eu lendo os textos, ali não fala se eles tentaram, assim como os escribas diversas vezes, eles tentam pregar alguma armadilha, né? Tentam de alguma maneira pegar Jesus, mas eles falam a Jesus sobre aquela mulher, né, que era casada com um homem, e aí segundo a lei de Moisés, se esse homem não deixasse descendentes, o irmão desse homem teria que casar com ela, e aí no final, né, eram 7 irmãos, e aí no final das contas eles perguntam para o Senhor, então Senhor, na ressurreição dos mortos, que eles não criam, essa esposa, né, essa mulher, ela vai ser esposa de quem? E a resposta que o Senhor dá a eles, ali no versículo 24 de Marcos 12, é que eles, o erro deles, né, então na verdade ele faz uma resposta perguntando para eles, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus? E é isso que eu tentei trazer para os irmãos na semana passada, como que, também assim como em Oséias vai trazer, Oséias 6, que nós somos destruídos, o povo de Deus é destruído porque nos falta conhecimento, nos falta aquele desejo e aquele caminho de nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Entendendo que também em Oséias 6, o Senhor, muito mais do que misericórdia, muito mais do que holocaustos, Ele deseja que nós o conheçamos. E também o próprio Senhor Jesus, Ele nos mostra essa necessidade de nós guardarmos os mandamentos de Deus. Em João 14, 21, Ele fala, né, também conhecemos bem esse texto, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só que um risco que pode acontecer conosco é o que Paulo, ele, quando escreve a Timóteo, na sua segunda epístola, ali no capítulo 3, ele falando, né, das características daqueles homens dos últimos tempos, como eles seriam, e no versículo 7, ele falando então desses homens que eles cativavam aquelas mulherzinhas, e é interessante a colocação que ele fala sobre essas mulheres, porque eles falam que essas mulheres que elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E essa pode ser uma sensação que às vezes eu tenho, porque, e aí cada irmão tem a sua história e o seu tempo de jornada na caminhada cristã. Eu tenho mais de 30 anos de convertido, me conheci ao Senhor aos 6 anos, mas pelo tempo, né, que eu tenho de fé e pelo tempo que eu tenho de caminhada com o Senhor, em muitos momentos da minha vida, esse foi o ponto. Aprendendo sempre, né? Então sempre sendo ali ensinado, sempre presente nas reuniões, sempre buscando ao Senhor, né, de alguma maneira, buscar, talvez não com tanta sinceridade ou não com clareza, só que vendo isso, que esse aprendizado, ele não me levou, em alguns pontos ou em vários aspectos, a um conhecimento da verdade. Então, irmãos, nós precisamos entender, né, a nossa necessidade de crer, mas também a nossa necessidade de entendermos, de compreendermos, termos clareza do porquê cremos. Qual que é a nossa base, ou quais são as nossas bases para a nossa crença e para a nossa fé. Então, antes de nós continuarmos, vamos ter mais uma palavra de oração.
Senhor, de novo nós estamos diante do Senhor e de novo pedimos por misericórdia, de novo pedimos pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, porque nós cremos que o Senhor é a fonte da verdade. Também cremos, Senhor, que nós precisamos a todo momento sermos enchidos com essa verdade. Senhor, não há um momento da nossa vida em que essa verdade aqui, Senhor, nessa terra, ela vai bastar, porque precisamos sempre ir nesse caminho de conhecermos o Senhor de uma maneira mais profunda, de ganharmos mais clareza, luz e entendimento com respeito à tua pessoa, com respeito, Senhor, aos teus preceitos. E é por isso que mais uma vez oramos a Ti e mais uma vez clamamos para que seja o Teu Espírito a nos revelar a Tua palavra. Senhor, abra os nossos olhos, abra os olhos dos nossos corações, abra, Senhor, a nossa mente espiritual, Senhor, para que tudo o que for dito aqui hoje, que primeiramente venha do Teu coração, Senhor, e que consideramos, Senhor, diante do Senhor e com sinceridade procuremos entender aquilo que o Senhor desejou e deseja nos dizer individualmente, como também coletivamente. Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, nós não devemos e não encontraremos vida em nenhuma outra coisa, Senhor, em nenhuma outra pessoa. E é somente em Ti. E é por isso que oramos a Ti, e é por isso que confiamos no Senhor e cremos que o Senhor deseja falar conosco hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Irmãos, então, dentro dessa nossa necessidade de nós crermos, né, e de estarmos convictos com respeito ao que cremos, aí já passamos ali, né, no texto de Hebreus capítulo 11, quando fala da fé, da certeza e da convicção. Vejam que não é algo superficial. Quando se fala de uma certeza e de uma convicção, fala-se de algo bem profundo. E o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos, né, plena certeza das verdades que nos foram ditas, das verdades que nos foram registradas. Assim como Lucas, iniciando o seu evangelho, ele falando ali a Timóteo, então logo ali a Teófilo, então logo ali no versículo 3, ele falando, então depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, então falando a Teófilo, para que tenhas plena certeza, ou seja, para que você tenha uma firmeza, uma estabilidade com respeito a essa verdade incontestável, né? Então plena certeza das verdades em que foste instruído. E a Bíblia de Jerusalém, ela traz essa expressão da plena certeza como para que verifiques a solidez dos ensinamentos. Porque esse é o desejo do nosso Senhor, que ao estudarmos as Escrituras, ao buscarmos o Senhor e ao procurarmos os seus mandamentos, tenhamos convicção com respeito à pessoa dele e com respeito aos mandamentos dele. E que esses mandamentos, eles façam sentido para nós. Porque o ter convicção vai estar relacionado a isso. Quando nós temos convicção e certeza de alguma coisa, é porque essa coisa, essa situação, ela vai fazer sentido para nós. Como o contrário também é verdadeiro. Talvez, então, pegando, né, esse exemplo do início, dentro dessa perspectiva que o Celso colocou, para algum irmão poderia não fazer sentido, porque ele vai abrir textos e vai falar, não fez sentido para mim, como a maneira como o Celso enxerga esse assunto ou esse ponto que ele colocou, porque baseado nesses textos eu vejo dessa outra maneira. E excelente se nós tivermos uma base doutrinária correta, coerente, contextual e leal. E é isso que o Senhor deseja, que nós sejamos leais ao buscá-lo, sejamos sinceros e que haja lealdade e sinceridade da nossa parte em fazermos essa construção lógica da nossa fé, em traçarmos um raciocínio que faça sentido, mas não um sentido
como também falamos no domingo passado, para que se acomode àquilo que eu quero, àquilo que eu pense, mas para que eu vendo aqueles textos, eu falo, não, fez sentido, isso aqui agora está fazendo sentido para mim. Porque, irmãos, essa questão da convicção, e aí os irmãos podem abrir comigo, a gente também conhece bem esse texto ali no primeiro livro de Pedro, no capítulo 3. E é importante a gente ver o contexto aqui. E aí eu vou entrar nesse tema daqui a pouquinho, mas não deveríamos pensar que as questões doutrinárias elas se referem somente a assuntos teológicos, né? A teologia, e quando eu falo de teologia, eu me refiro mais à parte teórica. Às vezes a gente poderia, e o irmão poderia, quando eu falo aqui de doutrinas e tudo, pensar que tudo que eu estou falando é de algo muito teórico. Só que, na verdade, a maneira como nós entendemos a Bíblia, a maneira como nós fazemos essa construção de doutrina, ela vai impactar na maneira como nós procedemos. Então, a partir aqui do versículo 13, do capítulo 3 de 1 Pedro, está registrado o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E esse versículo 15, isso é um versículo que ele deve estar presente no nosso dia a dia, e é um versículo que a gente deveria ter convicção e entender a importância dele na nossa fé cristã. Porque, de novo, a maneira como nós entendemos as doutrinas bíblicas, a maneira como nós compreendemos os mandamentos de Deus, isso vai influenciar diretamente em como nós nos portamos neste mundo diante dos homens, diante deste mundo. E o que Pedro coloca é isso, então, nesse seu bom proceder, nesse seu proceder com justiça, e isso vai estar embasado em alguma coisa. Então, ainda que você sofra por causa dessa justiça, por causa do seu bom comportamento, ainda que você sofra, se alguém chegar a você e falar, cara, você está vendo que você está sofrendo punições por causa desse seu bom comportamento, por causa dessa sua maneira como você acredita que é certa, por que você faz isso? Por que você procede dessa maneira, mesmo sofrendo punições? E ao sermos questionados com respeito a isso, não dá, irmãos. Não dá para nós simplesmente falarmos que, aprendi assim, ou está ali na Bíblia. Mas deveríamos e devemos, como Pedro ele coloca aqui, sempre preparados para responder. Sempre, e esse responder é a palavra apologia, que é a palavra que nós usamos aí, principalmente no cotidiano cristão, né? A apologia da fé, essa defesa da fé. Então, nós como cristãos devemos estar sempre prontos. Alguém nos perguntar alguma coisa, nos questionar o porquê que procedemos de determinada maneira, nós precisamos estar prontos em dizer, eu atuo dessa maneira, eu procedo dessa maneira, o meu comportamento é esse por causa destes textos bíblicos, por causa desses ensinamentos, por causa dessa doutrina que aqui está registrada. Porque não foi diferente com o nosso Senhor. Então, em Mateus, no capítulo 4, temos esse relato do Senhor Jesus, ele sendo tentado pelo diabo, e a maneira como o Senhor ele defende, né, aquelas tentações que o diabo ele lança sobre Jesus, as 3 vezes, né, o Senhor fala, está escrito. E mesmo quando, e esse é um risco que também a gente precisa estar atento, é um risco à nossa fé, porque mesmo quando o diabo descontextualizado,
E aí, por isso que a gente precisa fazer uma construção leal dos ensinamentos bíblicos. Por isso nós precisamos nos apresentar ao Senhor de uma maneira sincera, porque o diabo, então Satanás ali no versículo 6, né, ele fala com o Senhor Jesus, está escrito, se és filho de Deus, então ele fala assim para Jesus, se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. O que o Senhor Jesus fala? Também está escrito. E aí nós temos o seguinte, ou a Bíblia ela é incoerente, ou nós temos informações que elas vão uma contra a outra, e aí nós cremos num Deus que ele é incoerente, que as informações elas se contradizem, ou então nós precisamos, de novo, fazer uma construção correta, coerente, contextual e leal com respeito aos ensinamentos bíblicos. Então o Senhor Jesus, as 3 vezes que o diabo lhe tenta, ele fala, está escrito. Então eu procedo dessa maneira porque está escrito. Está escrito. Eu faço isso porque está escrito. Irmãos, de novo, que consideremos a seriedade e o valor da palavra de Deus. Consideremos o valor de toda a história e de todas as vidas que estão atreladas a todos esses registros e principalmente, né, o que nós temos feito semanalmente, o ponto, né, o centro da nossa fé, que é Jesus Cristo. Consideremos o sacrifício de Jesus Cristo, entendamos o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, como já trouxemos várias vezes, não dá para nós entendermos que a salvação que Cristo quis nos dar é simplesmente uma salvação do inferno. Isso é muito pequeno, isso é de muito pouco valor em vista da salvação de nós mesmos, da salvação dos nossos pecados. Como o Senhor, Ele deseja nos transformar, né, de glória em glória para sermos semelhante ao Filho. Como o Senhor, Ele tem um propósito muito maior para nós aqui também nessa terra. E João, na sua primeira epístola, também um texto muito conhecido ali no capítulo 12, quando então ele fala dos filhinhos, dos jovens, dos pais, e no versículo 14, quando ele de novo está falando ali para os jovens, e ele fala, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Porque assim como o Senhor Jesus, ele, nessa situação da tentação, ele venceu o maligno, venceu Satanás com a palavra de Deus, com as escrituras, com aquilo que estava escrito, a maneira que nós temos para vencer o maligno é através da palavra de Deus. É através daquilo que está escrito, daquilo que nos foi deixado registrado. E essa necessidade, irmãos, de nós termos esse embasamento da nossa fé, ela não é uma necessidade que nós vemos somente ali em 1 Pedro. Porque também em Romanos, né, nós já estudamos isso no capítulo 14, quando há aqueles pensamentos divergentes sobre o que se podia ou não comer. Paulo ele não coloca ali uma instrução política. Então alguns irmãos eles comiam carne, outros irmãos achavam que o comer carne era pecado e comiam só legumes. Mas o que Paulo fala no versículo 6? No versículo 5 do capítulo 14, cada um tenha uma opinião bem definida, então cada um esteja completamente convencido, cada um esteja completamente seguro, inteiramente seguro em sua própria mente. Então, e ele vai continuar, mas porque o que você vai fazer, se você vai comer carne, você vai comer para o Senhor, se você não vai comer carne, você não vai comer para o Senhor. Então a nossa convicção, ela é uma convicção em que o nosso ponto de glorificar não é nem a nós mesmos, nem ao nosso irmão. Eu não tenho que agradar ao meu irmão. Eu não como carne. Ali pode, só para não gerar uma confusão, né? A gente leu ali a questão do agradar ao irmão, no sentido da tolerância e do acolhimento ao débil na fé. Mas o fazer alguma coisa não é para agradar a homens, o fazer alguma coisa é para agradar a Deus. Então, se eu como ou se eu não como, se eu atuo dessa maneira ou daquela outra maneira, é para agradar a Deus e para glorificar a Deus. E a maneira em que eu vou agradar e glorificar a Deus é sabendo o porquê que eu estou fazendo aquilo, é sabendo o porquê que eu estou indo por aquele caminho.
E por isso, irmãos, aí Paulo ele vai finalizar essa sessão do capítulo 14 falando que aquele que comer tendo dúvidas, né, ele está em pecado. Aquele que come, mas naquele contexto, mas ele tem divergências ali consigo mesmo, ele não sabe se o que ele está fazendo realmente está certo, ele é condenado se comer, porque o que não provém da fé é pecado. Por isso, irmãos, a necessidade de estarmos convictos com respeito ao nosso procedimento, nesse sentido de que o nosso procedimento, ele precisa ser um procedimento em que a nossa base seja uma base correta dos ensinamentos de Deus. E aí, irmãos, essa questão, por isso que essa questão doutrinária ela é importante e ela não diz respeito a coisas somente teóricas. Porque se eu acredito que é possível, né, que é permitido um novo casamento, eu preciso me embasar de uma maneira correta, coerente e sincera diante do Senhor aos textos bíblicos, e não à tradição, e não àquilo que eu acho, e não que eu acredito nisso porque isso é conveniente para mim. E o contrário também é verdadeiro, porque se eu acredito que a única permissão para um novo casamento é a morte, eu também preciso entender, e eu não posso andar à luz de outros. Nós temos o exemplo de Ló, né, um exemplo várias vezes citado, como ele andava à luz da fé de Abraão. E quando houve aquela necessidade, aquela encruzilhada de agora tem que separar, se os nossos olhos espirituais não forem abertos, se nós não tivermos uma fé convicta e uma convicção com respeito ao caminho que nós estamos andando, o nosso caminho vai ser para Sodoma e Gomorra. Nós vamos olhar a aparência, vamos ver que é um lugar bom para os gados, e aí nós vamos em direção àquilo. Um caminho que ele não é visto, né, uma escolha que ela não é vista pelos olhos da fé, mas pelos olhos carnais, pelos olhos naturais. E isso não está relacionado, né, somente a casamento, está relacionado com respeito ao nosso reunir, está relacionado com respeito ao nosso procedimento, ao nosso portar aqui nessa terra. Porque também, né, e aí quando tivemos esse encontro na Semana Santa, irmãos, se nós não tivermos convicção o porquê nos reunimos, e aí isso vai valer para todas pode ficar muito perigoso, né? Mas não me restringo apenas aos irmãos que se reúnem como nós nos reunimos. Nós sim, né? Os que reúnem aqui precisam ter convicção o porquê que se reúnem aqui. E uma convicção, de novo, baseada na palavra, não baseada naquilo que lhe é agradável, não baseada num conforto. E também aqueles que não se reúnem como nós nos reunimos, eles também precisam ter convicção em por que eles se reúnem da maneira como eles se reúnem. Se não há essa convicção da nossa parte, se nós não temos essa base na nossa fé, qualquer situação ela vai nos desestabilizar. Em qualquer situação, nós cairemos, nós vamos cambalear. Vamos para o mais fácil, nós vamos cambalear. Porque o caminho, ele é um caminho que ele não é um caminho plano, né? O Senhor Jesus, ele coloca o caminho, a porta é estreita, o caminho ele é apertado, não é algo confortável. Então, se estamos aqui porque está perto da nossa casa, se estamos aqui porque não pede dízimo, porque não tem um pastor oficial, a gente pode se apegar a essas coisas, mas essas coisas elas não vão ser suficientes para sustentar a nossa fé e para nos sustentar dentro do reunir com os irmãos. E dentro disso eu me lembrei, irmãos, e acho que pode nos ajudar muito, a parábola que o Senhor Jesus ele conta ali em Mateus 13 sobre a parábola do semeador. E então eu não vou passar ali por toda a parábola, mas quando o Senhor Jesus ele está falando, né, daquela semente que caiu à beira do caminho, e depois ele fala ali no versículo 5 de Mateus 13, da outra semente, que ela caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E essa semente, né, ou essa
essa semente que nasceu, logo quando então o sol saiu, queimou essa planta, porque não tinha raiz e secou-se. E aqui eu vou tentar fazer talvez alguma coisa bem atrevida, porque é uma parábola onde o próprio Senhor Jesus ele já a interpretou. Mas considerando outros textos, né, ou como outros evangelistas colocam essa parábola, tem alguns pontos que o Senhor ele não colocou, mas que me chamaram a atenção, e eu vou, com toda reverência, irmãos, eu vou tentar trazer alguma contribuição em aquilo que pode ser e não é, porque assim, não de uma maneira absoluta, porque é uma maneira como eu estou tentando entender os pontos que me chamaram a atenção, porque aqui no versículo, voltando aqui para o versículo 5, primeiro fala, né, um ponto que me chamou a atenção aqui, que a terra ela não era profunda. E tentando entender essa colocação, talvez essa terra pouco profunda, né? Então a terra como sendo essa boa terra, né? Esse coração que receptível à palavra de Deus, à semente da palavra de Deus, talvez seja um coração muito apequenado para receber a palavra de Deus. Um coração muito pouco preparado para receber a semente da palavra de Deus. Isso deveria nos checar diante do Senhor. O quão dispostos e disponíveis estamos quando nós estamos diante do Senhor, considerando a palavra dEle, lendo a palavra dEle, ouvindo a palavra dEle, quanto estamos disponíveis que essa palavra nos transforme. O quanto estamos dispostos que tudo aquilo que eu penso por tradição caia por terra e que o Senhor ele traga embasamento na doutrina, na minha doutrina, ou na minha maneira de ver as Escrituras e de entender o procedimento cristão. Então, se o nosso coração ele é um coração pequeno, pouco disposto, um coração que não tem profundidade para receber a semente da palavra de Deus, então, quando o sol sair, ainda que cresça, mas essa planta, ela se queima porque não tinha raiz. A raiz, ela não conseguiu achar ali profundidade para se firmar. E isso é algo que é super comum, né, irmãos, de acontecer dentro da nossa história ou da história de irmãos que conhecemos, irmãos que não têm raiz, que não têm embasamento e que eles, logo que nascem, né, o sol queima essa planta. No versículo, ainda desse texto, né, o versículo 21, o Senhor ele traz essa interpretação sobre o sol, né, falando que então, essa semente que foi plantada nesse solo rochoso, ele é o que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria. Então, há uma alegria ao receber a palavra de Deus, mas eles não têm raiz em si mesmos. E quando chega a angústia, ou quando chega a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. E nessa mesma parábola, ali em Lucas, no capítulo 8, tem outra informação que eu também tentei fazer algum exercício e dentro do exercício que eu fiz, eu achei uma lógica ali que pode ajudar nessa contribuição de entender. Mas além, né, da terra ser pouca, né, de não haver profundidade, em Lucas 6 fala que essa planta, né, que ela cresce, ela se secou por falta de umidade. E o que traz umidade ali? O que traria umidade ali àquela terra? A água, né? E quando nós vamos lá para... E aí o texto que eu tentei fazer alguma construção, e aí quando nós vamos ali para Efésios no capítulo 5, Paulo falando, né, e fazendo aquela relação dos maridos com as esposas, de Cristo com a igreja. No versículo 26, fala então que, pegando o contexto no versículo 25, né, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a sugestão
que eu deixo para os irmãos com respeito a essa falta de umidade é que a maneira como a palavra de Deus, ou a maneira como essa semente, ela pode crescer de uma forma saudável, de uma forma forte, criando raízes fortes, é pela própria palavra de Deus. Temos aquele coração e aquela atitude dos bereanos, que quando Paulo ele pregava as Escrituras, os bereanos iam nas Escrituras, ou quando Paulo pregava, os bereanos eles iam na Escritura para ver se de fato as coisas eram assim. Então, o Senhor ele tem depositado em nós a semente da palavra dele, mas há uma responsabilidade nossa, de novo, de irmos para esse caminho de prosseguimento em conhecer a Deus e não nos contentarmos com apenas aquela semente, mas desejarmos que aquela semente ela cresça de maneira saudável. Desejarmos que aquela semente ela cresça com uma boa raiz, com uma raiz forte. Então, por isso, a sugestão que eu deixo, para essa falta de umidade é como muitas vezes nós, em determinados assuntos, nós escutamos e ficamos com o que escutamos e nós não fortalecemos ou não mudamos a maneira de pensar porque nós não vamos às Escrituras verificar se as coisas de fato são assim. Verificar se de fato é assim como Deus pensa. Porque não importa como eu penso, não importa como os irmãos pensam, importa como o Senhor pensa. E, de novo, temos a responsabilidade diante dos irmãos, diante do Senhor, de transmitirmos aquilo que Deus pensa. A maneira como Deus pensa sobre os vários assuntos que estão presentes no nosso dia a dia. Irmãos, e eu fiquei pensando também nisso, porque não é novidade, o Senhor, ele, ao longo das Escrituras, tanto por exemplo, quando Samuel, ele vai, mandado pelo Senhor, ele vai ungir a Davi, e o Senhor fala, não olha para a aparência, porque o Senhor, ele olha o interior. Tiago também, ele faz essa exortação, quando chega ali, aparece alguém cheio de vestes, anéis, a gente dá lugar de honra a ele, e aquele que está mais simplesinho, a gente, senta aqui no estrado do meu pé. E essa é um instinto humano, um instinto natural. Nós olharmos a aparência. Só que voltando para essa figura da semente, de uma árvore que pode crescer, por que na nossa cidade a gente vivencia isso de uma maneira muito constante, árvores enormes caindo. Por que essas árvores caem? Lemos o texto semana passada daqueles que são levados por todo vento de doutrina. Essas árvores frondosas, enormes, fortes aparentemente, por que elas caem? Geralmente nessa situação aqui, são árvores velhas, árvores em que a raiz já perdeu a força. Então, irmão, não adianta o quanto que nós nos mostramos para os homens. Não adianta o quanto nós parecemos frondosos e fortes. Se a nossa raiz não for uma raiz forte, não for uma raiz saudável, independente do tempo de fé que nós tenhamos, independente do tanto que nós conhecemos da Bíblia, se nós não tivermos uma boa raiz e uma boa firmeza, esse vento, esse todo vento de doutrina, ele vai nos derrubar. Ele vai fazer com que todo esse nosso, essa nossa glória, toda essa nossa pompez, ela caia, levados por todo vento de doutrina. E eu fiquei considerando nessa questão da convicção, porque esse é um aspecto que eu queria trazer, uma convicção com respeito às coisas ou aos assuntos doutrinários e assuntos que muitos deles são práticos no nosso dia a dia, mas também fiquei considerando a vida de Pedro, porque aí nós temos, por exemplo, e talvez foi o ponto, quando a gente fala de Judas, a gente lembra de Judas, aquele que traiu a Jesus, e quando falamos de Pedro, nós lembramos daquele que negou a Jesus. E aí, por exemplo, em Marcos 14, a partir ali do versículo 66, é relatado as 3 vezes que Pedro ele nega Jesus. Só que quando nós olhamos para a vida de Pedro,
e olhamos para a história dele dentro desse período de ministério do Senhor Jesus, irmãos, Pedro ele foi um dos primeiros apóstolos, um dos primeiros discípulos a ser chamados pelo Senhor. Então, por exemplo, em Mateus no capítulo 4, a partir do versículo 18, fala que Jesus chamou a Pedro e a André para seguirem ele, para serem discípulos dele. Olha o privilégio. Quando também, paralelo a esse texto, Pedro ele está presente naquela pesca maravilhosa que é relatada em Lucas capítulo 5. E eles, passando a noite, não pegaram nenhum peixe, e o Senhor ele dá a ordem para lançar as redes ao mar. Eles lançam as redes ao mar, eles pegam aquela grande quantidade de peixes, e ali também o Senhor Jesus, né, os chama, né, para que eles fossem discípulos dele. Então, Pedro foi um dos primeiros apóstolos a serem chamados e convocados para seguir esse discipulado a Cristo. Pedro, ele foi aquele apóstolo, ou aquele discípulo, que andou por sobre o mar, ainda que por pouco tempo, mas ele andou por sobre o mar. Pedro foi dada a Pedro aquela revelação que tanto falamos, né, que o irmão Anderson orou aqui, aquela revelação de quando o Senhor fala, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você é aquele o enviado de Deus. Foi a Pedro que foi dado essa revelação. Pedro foi um dos 3 discípulos que presenciaram a ressurreição da filha de Jairo, citada também ali em Marcos no capítulo 5. Pedro, ele estava presente no Monte da Transfiguração, quando ele vê a glória do Senhor Jesus. Da mesma maneira, Pedro, ele estava ali no Getsêmani com o Senhor Jesus, um dos que estavam ali apartados quando o Senhor Jesus ele se aparta para orar ao Pai. Pedro foi um dos chamados para estarem ali com Jesus, vigiando e orando. E logo após essa situação, né, essa oração do Senhor Jesus, quando chega aquela multidão para prender a Jesus, Pedro foi aquele que pegou a espada e tentou matar a Malco. Pedro, ele foi também, né, o primeiro discípulo dos 11 a quem Jesus aparece, né? E não é à toa que o anjo, quando ele fala ali com Maria, fala para os discípulos e a Pedro que o mestre ele ressuscitou. Só que toda essa história e toda essa proximidade de Pedro com Jesus, toda essa intimidade que Pedro teve com Jesus, nada disso o impediu de negar ao Senhor. E talvez isso seria uma outra perspectiva dentro dessa consideração da nossa convicção, porque nós podemos crer não em Jesus, mas em um Jesus que nós construímos. E a minha sugestão do porquê Pedro ele nega Jesus é porque, como também nós já lemos, né, várias vezes aqui, aqueles 2 discípulos caminham a Emaús e eles, então, conversando com Jesus, sem saber que era Jesus, eles falam, nós achamos que esse homem poderoso em obras, poderoso em palavras, nós achamos que esse homem havia de redimir a Israel. E mesmo quando Jesus ressuscita, ali em Atos no capítulo 1, e quando ele vai ser assunto aos céus, qual que é a pergunta que os discípulos fazem? É nesse tempo que o reino vai ser restaurado a Israel? Se a nossa convicção ela se baseia em situações terrenas, num Jesus que pode suprir as nossas necessidades terrenas e apenas essas, ou como essas necessidades e situações terrenas como sendo as principais, se nós olhamos para Cristo, se nós nos aproximamos a Cristo, se nós andamos com Cristo, se nós temos intimidade com Cristo, se nós temos comunhão com Cristo, numa perspectiva errada, numa perspectiva humana, numa perspectiva terrena, muito possivelmente, na hora da angústia,
na hora da perseguição por causa da palavra de Deus, nós vamos nos escandalizar. Nós vamos negar a essa fé que falamos. Mas o lindo, irmãos, é porque Pedro ele foi transformado. Ele foi transformado ao receber poder do céu, ao receber o Espírito Santo. E esse mesmo Pedro que, temendo por sua vida, ele nega ao Senhor Jesus por 3 vezes. É o mesmo Pedro que ali em Atos, no capítulo 4, depois que ele foi, juntamente com João, eles foram presos, soltos e se apresentaram e levados de novo ao Sinédrio. E o Sinédrio, então, os ameaçaram e ordenaram a Pedro e a João que eles não falassem absolutamente nada, nem ensinassem nada no nome de Jesus Cristo. Pedro responde: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus. E eles são despedidos daquela situação, sendo ainda mais ameaçados. Esse mesmo Pedro que ele negou ao Senhor Jesus, é o Pedro que dentro dessa situação, né, a igreja em oração, vendo as ameaças, a oração que a igreja faz ali no capítulo 4 de Atos, já ali no final, é que, então, todos cheios do Espírito Santo, eles com intrepidez, né, eles anunciavam a palavra de Deus, eles olhavam para a ameaça e falavam: Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Não é que o Senhor me livre das ameaças, mas que o Senhor me conceda intrepidez, nos conceda convicção, nos conceda firmeza para anunciar a palavra, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de angústia, mesmo debaixo de sofrimentos. Esse mesmo Pedro, mais uma vez preso, não intimidado e não se importando com as ameaças que foram feitas aos homens. Esse mesmo Pedro que em outro momento ele negou a Jesus. No capítulo 5 de Atos, ali no versículo 28, quando ali lhes é ordenado expressamente que eles não ensinassem no nome de Jesus, Pedro também responde: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E mesmo açoitados, eles, no versículo 41 desse capítulo, fala que eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus, e eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. O mesmo Pedro que nós vemos ali no Getsêmani, ou na verdade ali no pátio, negando ao Senhor Jesus, temendo pela sua vida, é um Pedro que, quando recebe o Espírito Santo e quando recebe o poder do Espírito Santo, ele não nega e ele não teme a sua própria vida. Ele fala: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E, de novo, irmãos, esse Pedro, talvez dos últimos registros ali no livro de Atos, de novo ele foi preso. E aqui tem esse adendo porque no Getsêmani é registrado que todos os discípulos eles fogem. Todos então temendo a sua própria vida, quando Jesus é preso eles fogem. E outro discípulo que fazia parte disso, Tiago, o irmão de João, ali em Atos no capítulo 12, fala que Herodes então fez passar a fio de espada Tiago. Tiago fugindo, temendo a sua própria vida, mas convicto com respeito à pessoa de Cristo, convicto com respeito aos ensinamentos de Cristo, ele não temeu a própria vida a ponto de ter a sua vida tirada, a ponto de ser assassinado e morto. E no final desse texto, né, de Atos 12, fala, depois daquele rei Herodes, ele tomar a glória para si e ele ser condenado e Deus faz justiça sobre a vida dele e ele morre, fala que a palavra do Senhor ela crescia e se multiplicava. Porque essa transformação que nós vemos em Pedro é a transformação que o Senhor Jesus ele profetizou a Pedro. Quando ali no capítulo 21 do Evangelho de João, o Senhor fala para Pedro: olha, você, quando era mais moço, você cingia você mesmo, você andava por onde você queria, mas quando você for velho, você vai estender as mãos e outro te cingirá
e te levará para onde não queres. E o Senhor Jesus, o versículo 19 do capítulo 21 de João, ele faz essa profecia, ele fala aquelas palavras mostrando ou falando a Pedro com que gênero de morte Pedro iria glorificar a Deus. E interessante porque depois de falar isso, o Senhor Jesus, ele ainda tem, entre aspas, a cara de pau de falar, segue-me. Só que aquele homem, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não hesitou em seguir ao Senhor Jesus, sabendo o seu destino, sabendo que outro o cingiria, sabendo que ele seria levado para onde ele não queria, sabendo que através da sua morte ele glorificaria a Deus. Irmãos, sejamos tomados pelo Espírito Santo. Tenhamos um coração aberto à palavra de Deus e ao próprio Espírito Santo, para sermos homens e mulheres cheias do Espírito Santo, com intrepidez anunciando a palavra de Deus, com intrepidez anunciando o nome de Jesus, o Cristo, o Senhor. Que o Senhor ele nos encha com o seu Espírito e que o Senhor ele nos ajude. E quando também o Senhor Jesus ele finaliza em Mateus 7, o Sermão do Monte, fazendo aquela figura daqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus e aqueles que ouvem e não praticam a palavra de Deus. No livro ou no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a gente tem um complemento muito importante que não é colocado ali por Mateus, que não é registrado em Mateus. E é interessante porque no versículo 46, e essa pode ser a nossa história, irmãos, a crítica e a pergunta que o Senhor Jesus fala é: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? E a única maneira de nós descobrirmos o que o Senhor nos manda é através da palavra, irmãos. Não é através dos irmãos, no sentido de ter um embasamento, no sentido de ter uma convicção. É através da palavra, é através dos registros, através dos preceitos que Ele nos deixou. Se nós não nos debruçarmos nas Escrituras, nós falaremos Senhor, Senhor, e não faremos aquilo que Ele manda. E então nessa figura, o Senhor fala que aqueles que ouvem a palavra dele e as praticam, ele é semelhante a um homem que edificando uma casa, e essa é a informação importante e importantíssima que nós temos aqui. Esse homem que edifica uma casa, em Mateus 7 fala que ele edificou sobre a rocha, mas aqui nós temos a informação que esse homem ele abre uma profunda vala e ele lança o alicerce sobre a rocha. Então, uma casa bem alicerçada, uma árvore bem enraizada. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra a casa e nada pôde a abalar, porque ela foi bem construída. E o contrário também é verdadeiro, porque senão a gente constrói a casa na areia, sem alicerce. Quando vem essas situações, que elas vão vir a todos nós, sem exceção. Celso nos lembrou essa situação ali no Rio Grande do Sul, e que vem sobre... Isso não é novidade, né, irmãos? Isso vem sobre o mundo. Vem sobre os irmãos, vem sobre os ímpios dessa terra. O sol nasce sobre bons, maus e bons, a chuva vem sobre justos e injustos. E esse que constrói sobre a areia, mas sem alicerce, quando essas coisas vêm, essa casa ela desaba. E essa vai ser a nossa história se a nossa convicção ela não for uma convicção embasada nas Escrituras. E só para finalizar, nesse texto, ainda no livro de Romanos, os 3 últimos versículos, ou pegando aqui o versículo, vamos pegar o 25 mesmo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por intermédio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E não haveria melhor palavra para Paulo ele encerrar essa epístola a Romanos com essa palavra amém, que
Não sei se todos, mas com certeza a grande maioria sabe o significado, né, do assim seja. É uma palavra que ela no grego é o amém mesmo, e que ela vem do hebraico amã. E ela vai trazer esse sentido de firmeza, né, de algo certo, algo verdadeiro, algo em que está apoiado, algo que está estável, né, que é firmado por alguma coisa. E essa é a pergunta ou ponto que nós devemos considerar. A primeira vez que aparece essa palavra amã ali no Antigo Testamento é quando o Senhor Deus ele promete aquela descendência a Abrão, e Abrão é dito que ele crê no Senhor, né? Então é essa palavra amã. Então, se nós não crermos no Senhor, se nós não nos embasarmos, não nos firmarmos e não construirmos o nosso alicerce sobre a rocha eterna, as situações deste mundo, elas vão nos desabar. Não é à toa que nós vemos voltando para essas situações, né, dessa falta de convicção. Não é à toa que, pelo menos no nosso meio, eu posso dizer, irmãos, há tempos se reunindo como nós nos reunimos, dizendo entender o significado dessa maneira de reunir, eles deixam de reunir conosco e vão reunir em denominações, como também tem sido comum irmãos que saem, né, das igrejas evangélicas e se convertem ao catolicismo, ou como também é muito comum no nosso meio, os nossos filhos, quando eles vão para a faculdade ou quando são independentes, por não terem convicção, por não terem raiz, eles se afastam do Senhor. Ou talvez nunca creram no Senhor. E nós, como pais, talvez naquele desejo de ver os nossos filhos servindo a Cristo, nós pensávamos que eram cristãos, que eram salvos, mas nunca houve uma conversão genuína. Irmãos, assim como Apocalipse 3,14 fala, né? E a nossa certeza deve ser que quem diz as coisas é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O próprio Cristo, ele é o Amém, ele é o sim de Deus, ele é aquele que cumpre toda a profecia. Se o nosso Amém, se a nossa raiz não for colocada em Cristo, de novo, irmãos, a nossa fé, ela vai se abalar. Porque a nossa fé, quando ela não está em Cristo, quando ela não é colocada no verdadeiro amém de Deus, né? Em Isaías 65:14, 16, fala do Deus da verdade, que é o Deus do amém. Ali a palavra é o amém. O Deus do amém, né? O Senhor Deus, o Filho dele é o amém. E o Filho dele é o cumprimento das Escrituras. É para ele e é nele que nós precisamos colocar as nossas raízes, a nossa solidez, o nosso apego. Eu não lembro se foi o Rodrigo Silva que deu esse exemplo uma vez, sobre essa questão do amém, mas usando o exemplo, né, de um barco que naufraga e aí é lançada, acho que é boia mesmo, aquela boia, e eu me apego naquilo para me salvar. Então, se nós não vemos a Cristo como essa boia, como esse sustento em quem nós, apegados a Ele, seremos salvos, se não vermos em Cristo a nossa salvação, e se nós não vemos em nós a nossa destruição, o nosso velho homem, então não restará outro caminho senão uma vida destruída e desabada pelos ventos, pelas ondas, mas que o Senhor ele abra os nossos olhos e nos ajude a nos firmarmos nele.